Miguel Stedley, que é editor do Ponto Newsletter e é também integrante do Front Instituto de Estudos Contemporâneos. Oi, Miguel, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, boa tarde a todos e todas. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre o futuro político de Bolsonaro, agora a curto prazo, né? Porque ontem a gente teve a apresentação, então, do relatório final da CPI da Covid. Tem agora esse julgamento marcado no TSE, tudo para o dia 26, o relatório, inclusive, vai ser votado ali no dia 26 também, né? Essas ações serão julgadas no dia 26, um dia importante. Em relação ao relatório, só lembrando, né? Bolsonaro é indiciado por 9 crimes, e daí crimes comuns e crimes administrativos. E daí, para crimes comuns, a gente tem Augusto Aras, a PGR precisa dar andamento para esses processos, para essas denúncias. E em relação aos crimes administrativos, é Arthur Lira na Câmara que precisa, de fato, também levar adiante essas discussões. Então, a gente tem esses dois obstáculos ali, né? Mas queria saber de você, o que a gente pode esperar, então, nesse curto prazo em relação ao Bolsonaro? Olha, Thalita, ontem o Miro dizia aqui que o Bolsonaro enfrentava em público a CPI arrogantemente, mas ia chorar escondido no banheiro, né? Eu acho que a previsão é que ele vai ao banheiro chorar escondido muitas vezes até o final do ano, porque tem muitos problemas no caminho do governo, né? O relatório da CPI é o primeiro, né? O Silvio falou aqui na terça-feira e eu concordo plenamente com ele. Apesar dos ruídos que nós tivemos no começo da semana sobre a versão final do relatório, a CPI cumpriu o que prometeu e entregou um relatório muito consistente, juridicamente muito forte, né? E o Augusto Aras vai ter que rebolar muito, vai ter que suar bastante para engavetar ele, vai ser muito difícil. Ontem eu escutava o senador Rogério, do PT, explicando por que eles excluíram a palavra genocida, né? E ele reforçava justamente isso. Olha, a gente procurou ser o mais preciso possível nos crimes para não dar nenhuma brecha para que o relatório pudesse ser atacado por fraquezas. Então ele foi o mais forte possível. E o jornalista Leonardo Sakamoto, ele tem uma interpretação muito bacana sobre o terceiro caminho que faltou você mencionar, que é o Tribunal de Haia, para os crimes contra a humanidade. O Sakamoto estava lembrando o seguinte, olha, um dos elementos para a gente fazer denúncias no Tribunal de Haia é justificar que as instituições locais, as instituições nacionais não dão conta de resolver esse problema. E o Sakamoto disse, olha, os muitos processos, os 4 processos, se eu não me engano, que tratam do Bolsonaro como genocida em Haia, vão poder usar a exclusão do termo genocida na CPI como argumento, para dizer, olha, nem a CPI conseguiu classificá-lo como genocida. Então, o que parece ser uma fraqueza, na verdade, fortaleceu o relatório e também fortalece a acusação em Haia. Então, essa é a primeira dor de cabeça. A segunda, como você lembrou, é o TSE. Eu acho que esse julgamento do deputado Francisquini já dá indícios de que talvez o tribunal seja mais rigoroso com o tema das fake news, pelo menos com uma sinalização para as eleições de 2022. A gente tem visto isso muito forte, né, nas declarações do Alexandre de Moraes, que será o presidente do tribunal no ano que vem, durante as eleições. E o que é interessante nesse processo? O que é a incógnita? Eu, sinceramente, não teria uma avaliação de dizer assim, olha, sejamos otimistas, pode vir uma cassação, né? O TSE é um tribunal que acaba tendo menos atenção da imprensa, né, do nosso acompanhamento, ao contrário do STF, que a gente praticamente sabe a escalação, os comportamentos, pressupõe a votação, né? Mas o fato novo nesse processo, que se arrasta desde 2019, é que em setembro ele foi agregado às provas que o STF produziu no inquérito da fake news. Então isso tanto pode reforçar uma possível condenação e cassação da chapa, como também pode levar com que a defesa de Jair Bolsonaro use o mesmo argumento que a defesa da chapa Dilma e Temer usou em 2017, de que são elementos que não correspondem ao objeto que necessariamente está sendo investigado. Então, como diz a música, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Eu confesso que eu estou mais cauteloso, né? Mas será simbólico. Né? Nós vimos que até agora o setor da direita não bolsonarista procurou um caminho para conseguir se posicionar nas eleições, né?
esse seria, com certeza, um caminho mais rápido do que o impeachment, que obviamente está bloqueado. E aí, por fim, além de todos esses problemas, o grande problema do governo Bolsonaro, o único consenso, eu diria, que existe hoje dentro do governo, é que ele precisa ter uma notícia boa na economia para poder recuperar popularidade, em qualquer setor, seja com o mercado, seja com a base mais popular, etc. E o governo não consegue fazer isso. A gente já viu que ele não vai conseguir fazer com o preço dos combustíveis, porque implica mudar a política da Petrobras que o governo Temer estabeleceu. Ele não consegue fazer isso com o preço dos alimentos, porque implica em quebrar os pratos com o agronegócio que sustenta esse governo. E a última esperança dele era o Auxílio Brasil, que, como a gente viu, quase levou à demissão de toda a equipe. E o grande dilema que eles estão vivendo é o seguinte: a única maneira, sem aumentar os impostos e sem quebrar os pratos com o mercado e com o agronegócio, seria quebrar o teto de gastos, que é uma bandeira da oposição, né? E hoje, inclusive, há deputados tucanos que defendem a quebra do teto de gastos, né? Agora, essa é assim, a única coisa que Paulo Guedes não abre mão. Então, possivelmente, nós vamos ter essa novela se arrastando. Hoje, a tendência é que o governo apresente a proposta do auxílio em R$400 sem conseguir explicar de onde virão esses 100 a mais. Isso é um fato importante. O governo estava fechado até terça-feira que o valor do novo auxílio seria 300. Foi o relatório da CPI que levou Jair Bolsonaro a exigir da equipe que acrescentasse esses R$100. E a gente já sabe que o Congresso, como o presidente Lula ontem, inclusive, mencionou a posição do PT, vai aumentar esse valor para pelo menos R$500. Né? Então, esses problemas todos, e sem ter notícia nova para apresentar, vai sobrar inaugurar Pinguela, obra inacabada, porque não tem outra notícia para o governo oferecer para a sociedade.